3 de fevereiro de 2023. Nesta sexta-feira, a igreja celebra a memória facultativa de São Brás, bispo e mártir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos. Louvado seja Deus, nesta sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês de fevereiro. Consagremos a nossa vida, nossa história, tudo que vivemos e somos, à proteção do Sagrado Coração de Jesus. E hoje nós celebramos a vida de São Brás. São Brás, um santo tão conhecido popularmente, segundo a devoção popular, é o protetor da garganta. São Brás foi um bispo em Sebaste, na Armênia, hoje a atual Turquia. Nasceu no final do século III. São Brás, bispo, morreu como mártir por meio da perseguição do imperador romano Licínio, no século IV. A devoção popular atribuída a ele está ligada a uma bênção da garganta que ele, assim, segundo a tradição, conferiu. Segundo a tradição, houve um milagre por meio da bênção de São Brás como bispo. A tradição atribuiu a ele esse milagre, a cura de uma criança que estava morrendo engasgada por ter engolido uma espinha de peixe. Por isso conhecemos tão popularmente São Brás como um protetor da garganta. E hoje, por meio do sacramental da igreja, imploremos pela intercessão dele, por parte de Deus, proteção, bênção e saúde da nossa garganta, de todo o nosso tecido, de todas as nossas células, das nossas pregas vocais. Peçamos a bênção de Deus. Convido você a parar o que você está fazendo, toque a sua garganta, feche um pouquinho seus olhos e pense: Senhor, abençoe minha garganta, me dê saúde e paz, me dê abundante saúde em minha garganta e em minhas células, no meu falar, nas minhas pregas vocais, no meu respirar, no alimento que eu tomo. Que o Senhor me abençoe e me proteja de todos os perigos. Assim seja. Amém. Meus queridos, hoje, nesta manhã, nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja. Nós continuamos a meditar a carta aos Hebreus, hoje o capítulo 13, versículos do 1 ao 8. Irmãos, perseverai no amor fraterno, não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o homem? Lembrai-vos de vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus e, considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós continuamos meditando a carta aos Hebreus, mais uma vez um trecho riquíssimo para a nossa reflexão diária. Primeira coisa que o texto vai dizer: perseverai no amor fraterno, não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. A primeira coisa que o texto está dizendo:
é o amor que acolhe o outro. Meus queridos, nós somos seres humanos e convenhamos, tem pessoas que nós temos mais simpatia, ou alguns dizem empatia. Tem pessoas com as quais nós nos damos melhor do que com outras. Mas nós não podemos perder de vista que, como cristãos, nós somos convidados a amar a qualquer pessoa. Nós não podemos fazer desprezo das pessoas como cristãos. Isso não é louvável aos olhos de Deus. E quando o padre fala isso, eu não estou dizendo que nós devemos ser amiguinhos de todas as pessoas, né? Ou ficar puxando o saco das pessoas. Eu sempre uso um termo com as pessoas que são mais próximas de mim, né? Não estou dizendo que a gente tem que ficar melando as pessoas, mas a gente tem que amar as pessoas e por esse amor nós temos de passar por aquilo que chamamos de hospitalidade, que é acolher o outro. Se necessário estar na presença, se necessário conversar, se necessário se comunicar, se necessário ajudar, ainda assim, você ainda não. Isso não quer dizer que você ainda tem que ser íntimo da pessoa, mas isso é amor. Quem ama é uma pessoa cheia de hospitalidade. Não tem jeito de dizer que eu amo a Deus e eu amo ao próximo se eu não tenho hospitalidade. Não tem jeito. Isso é a pessoa que engana a si própria. No fundo, resumindo para você que está me ouvindo, se você ainda é daquelas pessoas que vira a cara para o outro, que muda de caminho em relação ao próximo, que foge da convivência de um ou de outro, você precisa viver mais o Evangelho. Categoricamente é isso a palavra de Deus para nós, meus queridos. Categoricamente é isso. E a nossa soberba vai tentar justificar a nossa ousadia de viver o amor. Ah, mas eu não sou obrigado a conviver com pessoas que me fazem mal, ou que me perseguiram, ou que causaram algum dano para mim, eu não sou obrigado. E a nossa soberba vai, ou a nossa falta de perdão vai tentar justificar. Mas aí é um problema entre você e Deus. A palavra de Deus foi comunicada a você e a mim. Agora, se a gente fica dando desculpas, aí é entre nós e Deus. Não adianta justificar. Nós precisamos amar e o amor passa pela hospitalidade. A palavra de Deus é categórica. É categórica. Tem gente que, por exemplo, eu não sou modelo para nada, meus queridos. Tão pecador ou pior do que cada um de vocês está a escutar essa reflexão. Mas tem pessoas que já me criticaram muitas vezes por eu conviver com outros que já falaram mal de mim. Ora, se eu não tiver a ousadia de fazer isso, para que eu sou padre? Para que eu sou cristão? Amar quem nos ama, conviver ou acolher quem nos acolhe, isso não é mérito, os pagãos também fazem isso. Nós temos de ser ousados, nos arriscar no Senhor e causar escândalo nas pessoas, um escândalo de tal modo que as pessoas possam fazer essas perguntas. Como pode alguém amar outrem que pisa em cima dele, que o maltrata, que causa malefício? E esse amor vai transformando, por meio de um escândalo aparente, vai transformando o coração das pessoas. Mas se nós não somos testemunhos desse amor hospitaleiro, nós estamos caminhando na vida cristã de maneira inútil e vã. Meus queridos, e a palavra de hoje continua, um texto cheio de detalhes, riquíssimo, não dá para a gente explorar todo ele, né? Mas depois vai falar do matrimônio, né? O matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Cuidado da vida íntima, da vida afetiva. Quem é casado, cuide.
Primeiro você tem que cuidar de você mesmo, senão você não consegue cuidar do outro. Se valorize, busque a sua saúde corporal, mental, psíquica e espiritual. Seja uma pessoa agradável para o seu cônjuge. Agradável fisicamente, corporalmente e também no seu jeito de ser, dócil, no seu jeito de rezar. Cuide do matrimônio para que ele não fracasse e, não caindo na rotina, não morra. Meus queridos, eu digo sempre que estar casado sacramentalmente hoje nessa sociedade autodestrutiva é para poucos. Ser casado e viver bem o matrimônio é uma arte. Aprendamos com a igreja o perdão, o cuidado de si, o cuidado do outro, o diálogo conjugal, a vida de igreja, a oração, a vida dos sacramentos. Aprendamos com a igreja e com Cristo. Se você é casado, aprenda para que o seu casamento subsista nesse temporal, nessa tempestade do mundo contemporâneo. E o texto termina dizendo assim: contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Sabe por quê? É claro que esse texto literalmente está falando sobre o dinheiro, sobre os bens, né? Contentai-vos com o que você tem. Mas a gente pode até transportar essa mensagem para a vida conjugal, ainda que está sendo abordada num versículo anterior. Por que acontece adultério, a traição, o divórcio? Porque as pessoas pensam que vão encontrar alguém melhor do que tem. E eu vou dizer a você de maneira ousada, é uma ilusão. Porque ser humano, todos são frágeis da mesma maneira. É uma ilusão. Você está com o seu casamento despedaçado, pare de tentar achar que você vai se resolver numa outra busca, numa outra tentativa. Isso é vã, isso é vão. Procure restaurar o que é seu, o que você já tem. Procura restaurar o que está nas suas mãos. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Busque uma direção espiritual. Peça a ajuda de Deus e deixa Deus ser o Senhor da sua história. Ele vai operar uma obra de salvação, de restauração, de libertação. Meus queridos, o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o homem? Eu não sei o que você tem passado na sua vida pessoal, familiar, no seu casamento. Você pode estar passando por muitas provações. E o texto de hoje diz assim: o Senhor é meu auxílio. O que pode contra mim um homem? O que pode contra mim a enfermidade? O que pode contra mim as dificuldades diversas da vida? Não sei. Ninguém pode com Deus, meus queridos. Ninguém. Por isso nos aproximemos de Deus e deixemos Deus ser Deus nessa sexta-feira. Convido você a fazer uma breve oração para encerrarmos este momento. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, nesta primeira sexta-feira deste mês abençoado de fevereiro, invoco a vossa proteção e hoje eu invoco a proteção do vosso sacratíssimo coração, que me aqueça, que me envolva, que me proteja, que me ampare, que me anime, que me ajude a caminhar à frente. Ajudai-me, Senhor, a viver essa palavra de hoje. Dai a mim o dom de discernimento para que eu possa tomar decisões conforme a vossa vontade, que eu não seja precipitada.
Derramai sobre mim a luz da vossa graça, Senhor, nessa sexta-feira. E derramai sobre minha garganta as bênçãos mais abundantes. Que a minha garganta ao longo deste ano seja fonte de bênçãos na vida dos outros, no meu falar, no meu me expressar, no meu comunicar-me. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, uma sexta-feira abençoada. Força e coragem. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.